Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Estou aqui hoje para fazer a correção dos exercícios sobre as correntes de vanguarda que eu passei no sábado para vocês. Os exercícios eram para ser feitos no caderno, tá? Então, por favor, pegar o caderno para dar uma corrigida agora. Primeira corrente que a gente vai falar é sobre o futurismo, tá? Então, eu pedi para vocês lerem o Manifesto do Futurismo, do italiano Marinetti, e responderem duas questões. Primeira questão. No Manifesto do Futurismo, Marinetti defende uma literatura que dialogue com o novo tempo. Em que consiste essa nova literatura? Gente, essa nova literatura, ela deveria exaltar a coragem, a audácia, a revolta, o movimento agressivo, a insônia, a violência presente das cidades, os automóveis e a guerra. Tá? Então, tudo isso seria exaltado por essa nova literatura. 2. As ideias políticas defendidas pelo Marinetti no manifesto atentam contra os direitos humanos. Explica essa afirmação. Gente, essa afirmação ela é real. Ele não se restringe só a pensar numa arte agressiva em diálogo com a modernidade. O italiano defende ideias que ferem os direitos humanos, como uma guerra glorificada, que seria uma guerra que é a única forma de higiene do mundo. São ideias fascistas e nazistas, né? Uma espécie de mecanismo violento para a seleção dos mais fortes. Além disso, ele defende que a mulher deve ser menosprezada e que a sua luta por direitos deve ser combatida, uma postura machista e preconceituosa. Então, ao mesmo tempo que ele é tão moderno, que busca uma modernidade, ele também tem essas ideias fascistas de higienizar o mundo e também a ideia de não deixar as mulheres terem os seus direitos. Eu pedi para vocês fazerem um fala aí, né? Em seu manifesto, Marinetti escreve que um produto industrial pode conter mais beleza do que uma obra de arte clássica. O que você pensa sobre isso? Concorda com o poeta italiano? Carros e esculturas podem ser comparados com obras artísticas? Bom, Daniela, eu considero que tudo é uma expressão artística, desde que desperte um sentimento em alguém. Mas isso é pessoal, tá, gente? A gente deve pensar em valores culturais de cada um para responder essa questão e nas funções dos objetos. Eu vou dar de sugestão para vocês na correção do exercício, que eu vou pôr essa correção digitada, uma página com um artigo do Ferreira Goulart sobre isso. Deem uma lida para ampliar o conhecimento de vocês. A segunda corrente que a gente vai analisar é o dadaísmo, ou a anti-arte. Aí vocês devem lembrar que tinha essa imagem aqui para vocês analisarem, né? A imagem do mictório, né? Minha neta tá por aqui, gente. A videoaula em casa é assim mesmo. Então, a primeira pergunta. Você diria que esse objeto é uma obra de arte? Por quê? Bom, esse é pessoal também, gente. Mas quando a gente bate o olho, eu espero que vocês percebam que não, pois trata-se de um artefato sanitário sobre o qual o artista, em princípio, não realizou nenhuma interferência, né? Ele só pegou um mictório e apresentou. Tem uma função definida, é utilizado para urinar. Segunda pergunta, se você soubesse que esse mictório, ao contrário, ele está invertido, note que o objeto está invertido, é uma das peças mais expostas em museus do mundo, você mudaria a sua opinião? Você consideraria que é uma obra de arte? Essa também é pessoal, gente. Mas aí sim ele pode ser considerado uma obra de arte. Afinal, ele interferiu. Ele resgatou aquele artefato de um banheiro, inverteu, expôs em museu e resolveu que a peça era uma expressão da arte, né? Alguns podem chegar à conclusão que não, continua sendo um mictório apenas invertido. O dadaísmo, vocês lembram que eu falei para vocês no vídeo? É a arte do nada com nada, né? O nada a ver com nada. Então, quando você pensa na corrente, faz sentido ele pegar um objeto, inverter e expor no museu como uma obra de arte, como uma expressão que ele está sentindo. Gente, vamos falar também do cubismo. Então, no cubismo, eu pedi para vocês analisarem aquela obra do Picasso, a Guernica, né? Então, a primeira pergunta. Que palavras representam o que você sente quando observa o painel pintado por Pablo Picasso? As palavras que vieram para mim: angústia, guerra,
morte, caos, catástrofe, sofrimento, né? Devem ter outras palavras que vocês levantaram, mas tem que estar nessa linha semântica, ou seja, nessa linha de pensamento. Questão 2. As forças aéreas do nazista Adolf Hitler, aliado do ditador espanhol Francisco Franco, destruíram a cidade espanhola de Guernica. Que elementos presentes no painel sugerem isso? Gente, essa é pessoal também, vocês vão bater o olho assim, como é uma obra artística, vai chamando a atenção de cada um, né? Mas vocês devem ter notado que nós temos pessoas desesperadas, pessoas aos pedaços, uma mãe carregando o seu filho morto, uma espada partida, a cabeça de um cavalo, né? Então um pedaço também de animal. Terceiro, que ideias as cores empregadas na obra trazem à mente? As cores são pesadas, escuras, então tem que trazer ideia de morte mesmo, era essa a intenção dele. Ideia de morte, destruição provocados pela guerra. Quarta questão. Embora Guernica não seja uma colagem, a disposição dos elementos no painel dá a impressão do uso dessa técnica. Você concorda com tal afirmação? Justifique sua resposta. Sim, eu concordo, eu, Daniela, concordo. Embora ele tenha usado uma técnica de pintura a óleo, a impressão que se tem é que os elementos foram cortados e colados ali, né? Ele sobrepôs assim, como se fosse sobrepondo colagem, um pedaço, a cabeça de um cavalo, uma mãe desesperada, um rosto saindo, uma luz, um braço, né? Como se fossem várias colagens. Essa tela, gente, ela é muito analisada em vestibular, tá? Ela sempre cai aí em vestibulares e é bom vocês terem um amplo conhecimento sobre ela. Eu desafio vocês a procurarem uma foto original da cidade de Guernica e vocês me falarem, tá? Qual das imagens vocês consideram mais inquietante? Qual das imagens mostra mais os dramas e as consequências da guerra? No final desse vídeo eu vou propor essa atividade de novo, tá bom? Gente, a última questão era sobre o surrealismo, e aí eu pedi para vocês analisarem a obra da Frida, né? Opa, vídeo torto. A gente tem uma obra conhecidíssima, que são as duas Fridas, né? E aí eu coloquei um pequeno texto para vocês e pedi para vocês analisarem 3 questões. Então, primeira questão. Por que a Frida não se considerava uma pintora surrealista? Então, no texto que eu passei, para quem leu, deve ter encontrado a resposta, né? Porque para Frida, os surrealistas, eles trabalhavam somente os sonhos. E ela considerava que ela baseava a própria arte dela na realidade, na sua própria realidade. Então, para ela não era surrealismo, tá? Para ela não se considerava surrealista. Questão 2. Observando o quadro, por que, na sua opinião, parte da crítica associa a pintura da artista mexicana ao surrealismo? Gente, sabe por quê? Porque há elementos de surrealismo no quadro dela, né? A pintora parece duplicada, para começar, e com 2 corações interligados por um vaso sanguíneo. São elementos oníricos. O que quer dizer elemento onírico? Elemento dos sonhos. Há também elementos simbólicos nesse quadro. Ela tem um amuleto, uma tesoura que estanca o sangue, né? As vestimentas dela são diferentes. Ela na esquerda está com uma roupa, à direita ela está com outra, mostrando fases diferentes dessa pintora pra gente, né? Para quem conhece, se vocês viram o filme que eu indiquei, o documentário que eu passei lá para vocês no slide, vocês devem lembrar que a Frida, ela começa a sua vida artística no México e depois ela vai para a Europa, né? Expor na Europa, e ela entra em contato com a efervescência lá da Europa. Terceira e última questão. No quadro, por meio de um efeito de espelhamento, a Frida apresenta 2 facetas de si mesma. Explica essa afirmação com base nos elementos presentes na obra. De fato, são 2 Fridas diferentes, né? Uma Frida mais séria, mais compenetrada, com uma roupa mais fechada até em cima, clara, em tons neutros, né? Uma outra Frida com uma roupa que aparece o colo, mais colorida, né? Então, a Frida da direita, ela é uma figura mais jovial, mais colorida, ela sugere uma mulher com vida e força. E essa mulher está alimentando com o sangue dela a outra Frida da esquerda, que tem as roupas mais castas, brancas, mais fechada, mais tradicional, né? Tradicional numa roupa mais mexicana. E ela tem o coração dilacerado, se vocês podem ter percebido. O coração da Frida colorida é mais forte, né? De um lado, uma Frida mais tradicional, ligada ao seu país. E do outro, uma Frida mais desligada do seu país. Uma Frida que se projeta lá na Europa.
Então, portanto, a gente tem aqui as duas facetas da Frida nessa questão do espelhamento. Gente, a correção sobre as correntes, sobre as atividades das correntes europeias de vanguarda foram essas, tá? Vocês dão uma conferida no caderno, vê se vocês entenderam bem. E eu vou propor então duas atividades agora para vocês, que vocês vão fazer em uma só. Aproveitando esse momento de que vocês estão aí com vídeo, TikTok, tá todo mundo aí, ó, a professora Dani fazendo videoaula, eu iria fazer um formulário com perguntas objetivas sobre as correntes de vanguarda, mas eu acho que os artistas de vanguarda me odiariam. Eles falariam, para com isso, remexe tudo isso, dá uma modernizada. Então eu vou propor que vocês me façam. Essa tá valendo nota, hein, galera? Um vídeo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos eu acho muito, mas aí o gosto de vocês. Eu quero, primeiro, que vocês me falem, escolham uma das correntes que eu apresentei para vocês, com a qual vocês se identificaram, e vocês me expliquem no vídeo por que vocês se identificaram. Ah, foi o surrealismo, que essa visão da Frida mostrou, eu penso muito em mim assim. Ou não, foi aquela visão do Pablo Picasso, aquela visão fragmentada, vista, né? Como se tivesse colado imagens assim para representar uma realidade. Ah, o dadaísmo, eu não sei o que eu quero, não sei para onde vou, não sei quem sou, não sei de onde venho. Dani, quero dadaísmo. Aí vocês escolhem, tá certo? Escolhem então um vídeo escolhendo uma corrente de vanguarda e falando por que vocês se identificaram com ela. E em segundo momento, essa proposta que eu fiz para vocês procurarem na internet uma imagem real da Guerra de Guernica, tá? Uma imagem real. Aí, a partir dessa imagem, vocês vão falar para mim, o quadro do Picasso ou a imagem impactaram mais vocês? O quadro do Picasso ou a imagem real suscitou mais para vocês os dramas que aquelas pessoas viveram por ter a sua cidade destruída? Então é um vídeo, vocês vão falar duas coisas. Primeiro, repetir. Escolher uma corrente de vanguarda e por que vocês se identificaram com ela, uma que vocês mais gostaram e por que se identificaram. Segundo, procurar uma foto da cidade de Guernica destruída após o bombardeio do Hitler e falar para mim qual das duas imagens despertou mais o seu sentimento de desespero diante do sofrimento daquelas pessoas. Gente, tô por aqui. Essa semana eu vou postar videoaula sobre artigo de opinião. Morrendo de saudade de vocês. Espero que tenha ajudado bastante essa videoaula. Bye, bye.